Meu convidado de hoje já cantou em karaokê na Liberdade para conquistar clientes, já foi expulso de uma entrevista de emprego e bateu na porta das principais agências do país de um jeito inusitado. Há quase 3 décadas na Ogilvy, uma das principais marcas de agências globais, ele responde como CEO da Operação Brasileira e como chairman e cofundador da David, que é a agência irmã da Ogilvy. Eu sou Isabela Lessi, esse é o podcast A Ideia e hoje eu tenho o prazer de conversar com o Luiz Fernando Musa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Isabela. Obrigado pelo convite. É tudo verdade, hein? É tudo verdade. Essa história aí de ter sido expulso, você me contou numa entrevista que a gente fez para minha mensagem um tempo atrás. Vamos relembrar essa história. Por que você foi expulso? O que você fez? Não, então, eu comecei primeiro na HCA Propaganda, que ficava ali em frente à CBBA, ali na Avenida Rebouças, e fui trabalhar com o Irã Castelo Branco. Comecei na HCA como redator, como fazendo um pouquinho de tudo, era uma agência pequena, foi ótimo, assim, nada como aprender podendo fazer um pouco de tudo. E o Irã foi um dos meus mentores ali com 17 para 18 anos eu comecei. Estava entrando na faculdade, comecei a fazer o estágio, acabei ficando por lá, trabalhei com o mercado imobiliário, fazia texto para lançar, dei nome para um monte de prédio. De lá, eu resolvi sair, isso foi plano Collor ainda, 1990, cara, velho, hein? E aí eu saí, resolvi, vou sair, na época alguém falou, vou abrir uma agência no Rio de Janeiro, queria que você viesse, aí veio o plano Collor, aí não tinha agência no Rio de Janeiro, aí não tinha nada. Aí eu fui procurar emprego. Aí fui trabalhar na House da Coelho da Fonseca. Que eu, de novo, no mercado imobiliário, eu já trabalhava ali com varejo e tal, nome de prédio, vendendo apartamento. Ali, Perdizes, tem uns 150 prédios ali, que o nome do edifício eu que escrevi ali, entendeu? Uhum. É a fase do nome italiano, a fase do nome francês e por aí vai. E aí eu fui trabalhar. Aí eu falei, não, preciso sair disso aqui. Procurei emprego, num classificado de jornal naquela época. Aí achei emprego na Sojei, ficava aqui pertinho, na Alameda Campinas. E era uma agência japonesa. E fiquei uns 2 anos lá. Era uma agência pequena, só tinha clientes japoneses. O diretor-geral da operação era japonês do Japão. Ela era uma subsidiária de uma empresa que era a 3ª ou 4ª agência do Japão e só tinha no Japão. E eu cheguei a ser convidado com 20 e poucos anos, 21, 22 anos. Era bem novo mesmo. Aí morar no Japão. Falei assim, eu acho que isso é muito legal, isso é muito bom. Você não quer ir pro Japão? Eu falei, meu Deus do céu. Quantos anos você tinha? 20 e pouquinho. Eu tinha acabado de me formar, 23, 22, sei lá. Eu devia ter uns 22 anos. E não era o que eu queria. E naquela época também estava começando no Brasil, assim, núcleos de especialização em cliente japonês, sabe? A Fisher tinha isso, agências tinha uma coisa, assim. Aí vem a história do karaokê, porque eu realmente abracei a cultura, entendeu? Então, assim, tinha uns jantares, uns karaokês, e o cliente de tudo quanto é concorrente se encontrava ali, japoneses mesmo. E cantei em japonês, tá? Não é que eu cantei Fábio Júnior ali, eu lia em linguagem ocidental a letra em japonês e cantei em japonês. Foi muito mais um gesto de mostrar, ó, Tô tô dentro. dentro, tô afim e tal. Foi uma época boa, assim, porque eu dormia pouco, assim, sabe? Ia, bebia, jantava, e no dia seguinte, 9 da manhã, todo mundo lá, bom dia, tudo bem? Como se nada tivesse acontecido na noite anterior, né? E aí eu falei, pô, na verdade, eu preciso tentar ir para uma das agências grandes do mercado. E mandei meu currículo para vários lugares. Tá? Bom, essa é uma outra história, mas enfim. Aí eu comecei a buscar contatos. E na época, eu tinha uma pessoa que conhecia um irmão que estava voltando para o Brasil, que estava assumindo uma posição numa agência importante, das grandes agências do Brasil aqui. Eu mandei meu currículo pro irmão do amigo do irmão. Eu sei que um belo dia toco o telefone e, olha, tal pessoa, não vou falar nem o nome da agência, gostaria de falar com você. Eu falei, pronto, aconteceu. Vou para uma agência legal, grande e tal. Não que a Sojei não fosse legal. Era, mas eu queria dar um passo. Aí eu cheguei na entrevista. Essa pessoa estava brasileiro, estava acabando de chegar no Brasil. Sentei na frente dele e ele falou assim, você atende tal conta, né? A gente atende uma conta concorrente aqui. Eu sei, acho que até por isso que
vocês me chamaram e tal. Ah, mas você... Estamos falando em 90 em bolinha, tá? Tá. Mas você trabalhou aonde? Ah, trabalhei aqui, fiz mercado imobiliário. Ah, tá. Mas nunca trabalhei em multinacional? Eu falei, não. Você... Não. Eu falei, ué. Aí o cara começou a bater. Eu falei, então tá, mas se eu não posso vir para cá, já que você trabalhou em agências assim, assado, você não pode me indicar? Não, não posso. Imagina, para você tem que ser estagiário em algum lugar. Eu não conheço esse nível de pessoas. Assim, tá? Aí o cara foi batendo, chegou uma hora eu falei assim, ó, seguinte, irmãozinho, deixa eu te falar. Você falou que eu tô fora do mercado, que eu não sirvo para nada, mas vem aqui, ó, o teu cliente, que é concorrente do meu, tava comigo no karaokê ontem e falou que a campanha que vocês acabaram de botar no ar aí foi um horror, não funcionou. Tá bem insatisfeito. Sabia disso, porque eu tô fora do mercado, vai ver que eu tô sonhando com isso. Mas não esquenta não tenho a menor vontade de trabalhar aqui. Como assim? Eu vou chamar os seguranças para te tirar daqui. Eu falei, mas que chamar segurança? Não precisa não. Tô indo embora. Aí eu falei, pô, acabou minha carreira agora, tipo... E saí. Saí e realmente, assim, cheguei em casa mal. Falei, bom, fim da linha para mim, vamos pensar em outra coisa. Porque eu achei que tinha sido isso. Mas foi bom, porque... No outro dia eu chego na Sogei e eu estava determinado realmente a ir para uma agência grande no Brasil, uma das agências, na época você tinha, sei lá, era a Ogilvy, era o MAP, era a Léo Burnet, era Young na época, enfim, você tinha E lá. essa agência que você fez a entrevista e foi expulso era uma dessas? Não era uma dessas. Mas era uma grande. Mas era uma eu não vou dar muito mais elementos aí, mas não era uma dessas, mas era uma que estava surgindo magnânima, assim. Aí eu cheguei no outro dia na agência e falei, cara, paciência, eu vou para aquele rolê, vou mandar currículo por aí. Mandar currículo para quem tá assistindo a gente, assim, na época era cartinha mesmo, tá? Não tinha e-mail, não tinha nada disso, era correio, né? E você escreveu à mão? Não, eu tava folhando um anuário de ilustração e vejo uma ilustração de executivos escalando o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e um bondinho vindo com um executivo lá dentro dando tchauzinho. Eu olhei aquela ilustração e falei, nossa, isso aqui é bom. Aí eu falei assim, ó, neste bonde sirvo até café, era o título, e no bondinho eu botei o nome das empresas. Então era Standard Ogilvy, era Young Rubinca, Almap BBDO, acho que já era Almap na época, Almap BBDO, Salles, enfim, eram os suspeitos da época ali. Mas mandei para uns 20 lugares, tá? E como é que eu achei para onde mandar? Olhava no anuário de agências, presidente e vice-presidente. E aí mandei esse anúncio e mandei atrás meu currículo, que basicamente era a minha experiência na HCA, depois na House da Coelho da Fonseca e depois na Sogei. E falei, ó, qual que precisar, tamo aí. Aí tô voltando para casa dali uma semana, botei tudo no correio, mandei para todo mundo. Não acreditei que ia dar certo, né? Não sei, falei, bom, sei lá, tentei um approach, tinha 3, 4 anos de experiência no mercado, tentei um approach maluco e falou, vou começar do zero em algum lugar. Um belo dia, tô na minha casa, toco o telefone fixo. Alô, tá, queria falar com o Luiz Fernando Musa e tal. Tá, sou eu. Ah, aqui é a Angélica Armentano, da Ogilvy. Eu falei, tá, tem alguém que sabe desse rolê e tá me zoando, alguma amiga, alguma coisa assim. Não, é sério, não sei o que. Aí no dia seguinte, tava eu lá na Ogilvy. E dali a uma semana, eu comecei. Começou. E comecei atendendo Localiza, seminovos Localiza, vendendo carro usado, fazendo anúncio de tijolinho de jornal. Então, já era o varejo ali, né? Esse varejo, eu vinha do mercado imobiliário e a Angélica falou assim, não sei por quê. Eu tinha 10 indicações de pessoas que podiam vir, mas tal pessoa está saindo, tal pessoa está saindo, eu preciso de uma pessoa para fazer aqui. Mas assim, a Angélica me contratou, a minha chefe, que seria a minha chefe, saiu de licença para casar ou para ter filha, e dali a 3 meses a Angélica saiu, foi para DPZ, e aí eu estava sozinho numa agência que era enorme para mim na época, perto do que eu tinha trabalhado, com uma conta de varejo. E aí eu era tudo na conta. Eu era o redator, o atendimento, o diretor de arte,
Fui fazendo conexões na agência e dali a 6 meses a Localiza procura alguém dentro da agência importante lá para dar o feedback. Todo mundo achou que era para perder a conta. E para falar que, assim, estava na melhor relação da história. E aí uma outra pessoa da agência, a Iná, que liderava Unilever na época, me puxou para trabalhar no time dela e entrar na... E a partir daí foi. E aí foi. E aí, dali a 10 anos, tive chance de sair várias vezes. Acabei ficando sempre. Depois de 10 ou 12 anos na Ogilvy, já com a chegada do Sérgio, o Sérgio já estava lá, eu fui assumindo tudo que era Unilever. Né? E aí teve a chance de... Aí eu, Anselmo e Gaston, tivemos a chance de fundar a David fora do grupo. Eu já tinha isso já bem depois, 15 anos depois. Então, assim, eu também tive a chance de, dentro da Ogilvy, empreender, lançar um negócio e tô lá, sei lá, tô lá. Mas foi assim. Fui expulso, cantei no karaokê, faltou alguma coisa aí daquelas mentiradas do começo? Você falou que é tudo verdade, hein? É tudo verdade, pior que é mesmo. Mas daí você teve chances de sair. Você faz parte de uma geração que fica bastante tempo ainda nos empregos. Porque hoje a gente está nesse debate todo, né? De geração Z que não fica mais de 2 anos no emprego. Então, olha só. Eu acho que a grande questão... Eu sou de uma geração onde esta troca era menos comum, seja em agência ou seja em qualquer lugar. Mas tem um detalhe aí também, eu sempre tive uma consciência do que eu queria. E o difícil hoje é as pessoas saberem o que elas precisam e o que elas querem. Porque problema a gente sempre vai ter. Às vezes a gente quer só trocar de problema. Beleza, mas sair daqui para lá ou de lá para colar, beleza. Muitas vezes você está só trocando de problema. Mas eu sempre fui muito inquieto. Eu tive convite para ir para cliente. A pessoa que me expulsou da agência me chamou, tipo, 8 anos depois, para ser contratado em outro lugar. E você falou o quê? Eu não falei nada. Eu fui. Quando eu descobri que a entrevista era com esta pessoa, eu falei, fudeu. A pessoa me entrevistou como se nunca tivesse existido aquele acontecimento de 5 anos, 6 anos para trás. E eu acho que eu não sou uma pessoa tão difícil na época de ser reconhecido fisicamente. E não foi um episódio que a pessoa esquece, né? Mas isso também aconteceu. E aí eu já queria, e assim, tive chances, e aí assim, sempre eu estava aprendendo. Eu não estava buscando um benefício na hora. Apesar de não ter grana e dinheiro ser importante... Eu tinha uma coisa, e eu tinha uma gratidão à Ogilvy, porque foi a única agência que me abriu a porta. Eu tinha uma gratidão imensa aquilo. E eu estava num espaço ali, com a Unilever, onde eu aprendia muito. Era treinamento para todo lado, muito por conta da Unilever. Minha primeira viagem interna, primeira vez que eu fui para a Europa, eu fui graças à Unilever e à Ogilvy, para uma reunião internacional de Comfort. Então, assim, eu tinha um senso de gratidão e um plano de correr maratona. Eu acho que o grande desafio hoje é como é que você equilibra essa expectativa jovem que é dormir frustrado e acordei com a vida mudada amanhã, porque tem esse valor hoje, tudo pode ser transformado de um dia para a noite. Essa coisa do instantâneo, do sucesso instantâneo, do dinheiro instantâneo, porque tudo que você consome, transforme sua vida em um dia, faça tal... Cara, e as coisas levam tempo. De certa forma, eu sempre tive, para mim, que eu estava numa corrida de maratona na profissão. E você falou que sempre soube onde você queria chegar. Que lugar que era esse? Eu queria, por ter passado... principalmente no começo da minha carreira, por diferentes lugares e pequenos lugares. Aí eu chego numa operação grande como a Ogilvy. Eu já de cara vi a diferença do que era um mundo onde todo mundo tem uma bomba, você pula em cima e vamos pro pau resolver, independente se você é jornalista e eu sou o redator e ele tá lá gravando. Se você tem um problema, eu faço a sua, depois ele faz a minha. Sabe? Uma coisa assim, onde já não tem tanta linha. Você tem um problema, vamos resolver o problema.
isso vinha desse mundo pequeno e vinha desse mundo instantâneo. O varejo tinha isso, o varejo imobiliário. Pô, tem que fazer a convenção para corretor, da Lopes. Quem vai para a convenção do corretor? O influenciador da época, o creator da época era o Miele, a Dercy Gonçalves, sabe? A gente fazia esse rolê, lançava o nome no prédio, aí tinha que fazer um mapa da região. Tu sabe como fazia mapa de região de mercado imobiliário nessa época? Eu não vou lembrar o nome do cara. Se eu não me engano, o ilustrador chamava Chicão. Ele fazia, acho que 100% dos mapas de empreendimentos imobiliários em São Paulo. Você não tinha o mapa da cidade, você tinha lá o guia de ruas, etc., que era editado ano a ano. Então, você vai lançar um prédio aqui na Alameda Santos. Ele vinha de moto e percorria tudo de moto, desenhando. Ó, tem a padaria tal, tem o restaurante tal. Porque ele tinha a moto dele, fazia isso, e ele fazia quase todos aqueles mapas ilustrativos que iam nos folhetos de lançamento de prédio. Então tinha essa coisa de resolver o problema e criativamente dar formas para resolver o problema. Aí você cai numa agência grande, estruturada, onde você tem aquele, departamentos e processos, isso e aquilo. Eu falei, cara, esse rolê não vai funcionar muito para mim aqui. Mas eu caí numa conta de varejo e aí eu fui fazendo as minhas conexões ali dentro. Não, tem que produzir o filme. Tá bom, mas quem é o cara de produção? Não tem. Peraí que eu vou ligar pro cara da produtora tal que eu conheço. Vai sair o filme. E eu acho que essa questão, assim, temos um problema e este problema é meu. Eu não vou falar, já que a Isabela Lessa não veio, não vamos fazer o programa hoje. Esta atitude que a responsabilidade é do outro, isso é uma coisa que mudou. Então, eu vim de um lugar onde eu tinha que dar certo, não tinha rede de segurança. Temos um problema, vamos atrás, vamos tentar resolver. Se a gente não conseguir resolver, beleza, olha, não consegui resolver. Mas tentar... Então, essa vem um pouco dessa escassez, tá? Então, eu já vim desse lugar aí. E acho que foi isso um pouco que eu imprimi na Ogilvy também, dessa coisa, desse espírito de fazer, que tá lá no David Ogilvy, tá? Por acaso... o David Ogilvy, ele é meio que E eu me encontrei muito né? na filosofia do cara, entendeu? Quando você lê David Ogilvy, quando você fala dos hábitos, tudo isso, eu falei, cara, meu lugar tá aqui. Então, tinha isso. E eu sabia que eu tava numa maratona. E eu queria chegar num lugar onde eu pudesse imprimir o meu estilo e causar impacto maior do que estando dentro do departamento de criação, ou estando dentro do atendimento, ou estando só no cliente. Então eu tinha isto claro. E a pressão do mais 5 dinheiros para cá, ou menos 5 dinheiros para lá, era uma coisa que pegava para mim, mas que não me movia necessariamente a uma troca. Eu tive a chance uma vez... Cara, assim, e aí é uma história que acho que eu nunca contei. Nunca contei nem pros meus pais. Minha mãe tá viva e meu pai não, mas assim, em 2001, não, em 2000, a Silvia Leado, ela era a diretora global de Dove no mundo. A gente tava começando a história de campanha de Real Beauty, eu envolvido aqui por Brasil e tal, e ela queria que eu fosse para Ogilvy, Chicago na época, para liderar a Dove nos Estados Unidos e ser a pessoa dela da agência lá. Então, falou com a CEO Global na época. Foi um quiprocó. Eu cheguei a ir para Chicago e tal. E era uma proposta muito legal. Eu era jovem, tinha recém-casado, não tinha filho, estava saindo de uma posição aqui para ser o cara. E a Silvia, pô, tu tá comigo, vem pra cá. Isso aconteceu real, tá? E aí, assim, tudo perfeito. Ia morar em Chicago, ganhar em dólar, proposta, assim, adequada, tudo certo. Só que o meu coração falava pra eu não ir. E não por razões profissionais. Tinha meu pai vivo, tinha minha mãe, tinha meus avós, que era muito forte pra mim essa conexão com o interior de São Paulo, com Limeira. E eu tinha acabado de casar. Eu falei, será que eu indo para lá, qual é o próximo passo? Você vai para uma posição global. Depois dessa posição global, você sai para outra posição global em outro lugar. É uma vida mais que... O que eu via de carreira era uma coisa que eu ia pular de um lugar para o outro, gerir uma vida internacional. Eu falei, mas eu não quero. Eu quero estar num lugar meu no Brasil e fazendo a coisa acontecer. E tinha essa minha ligação com a família, que eu queria estar perto deles, que para mim era importante.
E eu nunca... Óbvio que minha família... Cara, que legal, vai morar nos Estados Unidos e tal. Eu não falei, por causa de vocês eu não vou. Isso foi 2001, tá? 2002, um pouquinho antes do 11 de setembro, que eu estava nos Estados Unidos, inclusive, de 2001, mas foi um pouquinho antes. Isso foi 2000 para 2001. 2003 ou 2004 eu perdi meu avô, 2006 eu perdi meu pai. Hoje, olhando para trás, eu entendo que eu fiz a escolha certa. Aqueles 5 anos ali, todo mundo precisava de mim aqui no Brasil. Não tinha nada a ver com o lado profissional. Então, assim, nunca para mim foi só o lado profissional. Sempre foi a profissão e tudo que está no entorno. Então, eu acho que assim... E eu sempre olhei desse lugar, porque às vezes, principalmente depois da pandemia, você vê que a gente perdeu a fricção de trocar de emprego, né? Com o negócio de home office, às vezes é só um e-mail para o teu chefe e trocar a senha do teu celular, você sai de um ambiente A para um ambiente B. Então, a pessoa que ganhava dinheiro, que se tem uma proposta para ganhar 1,3 dinheiros, faz essa troca. Talvez antigamente você faria essa troca 1 dinheiro versus 2 dinheiros. Uhum. Porque você tem a Isabela lá que eu quero encontrar, porque tem uma troca, a minha chefe é ela, não sei quem, tem a cultura, tem isso. Quando você vai para dentro de casa, essa fricção na pandemia, a troca de emprego na pandemia foi brutal. Em níveis onde a mudança de salário era assim, tá, mas eu vou ganhar mais 3 dinheiros aqui, porque eu só tenho que trocar a senha do meu computador e passar a trabalhar virtualmente com outras pessoas. E tem também, eu acho, que esta angústia de ser muito rápido, essa rapidez que a gente tem no mundo para tudo. Quero saber onde fica tal coisa, vem aqui, quero ter tal pergunta, vai no... Tá tudo ali. Tá tudo ali instantâneo. Acesso. Vou ver um filme, você liga para essa pressa tá em tudo. Então, uma das coisas que eu falo também é que a gente tem que ter muito cuidado com essa pressa, porque nem tudo na vida vem assim. Você não emagrece na pressa. Hoje em dia, com os remédios, talvez você emagreça na pressa, mas você não emagrece na pressa. Você não faz uma... Eu brinco com meu filho, meu filho do meio, que tem 18 anos, menor aí, ele aprendeu a fazer churrasco e tal. E você não faz uma costela no bafo de 6 horas em 6 minutos. Então, a gente também precisa começar a entender o valor do tempo e passar o valor do tempo para essas gerações. Porque tem coisas que demandam tempo, né? Eu até cheguei a escrever um texto, se não me engano, foi publicado até no Valor. Eu saí do show do Caetano com a Bethânia meio impactado. Eu falei assim, cara... Foi um baita show. Não, mas não pelo show só. Quanto tempo demora para você construir esse legado? Esse legado. Aí você olha assim, tá aí até, se não me engano, acho que é Globoplay, né? Homem com H e Raul Seixas. São 2 séries que estão, duas minisséries, ou seja, não, um é filme e o outro... o Homem com H é filme. É o filme e o Raul Seixas. E você olha aquilo, você olha a história das voltas que o mundo teve que dar para que a pessoa chegasse onde chegou. Seja o Ney Matogrosso, que, porra, nasceu numa família, foi para aeronáutica, depois foi para Brasília cantar. Aí você pega a trajetória do Raul Seixas. Queria ser músico, mas aí acabou vindo foi para o Rio de Janeiro, aí virou produtor. Aí depois... Então você vai vendo como a narrativa... Você vai entender a história quando você olha para trás, não quando você olha para frente. E quando a gente traz isso para publicidade, existe uma pressa também de todos os lados para se atingir resultados e tal. Dá para traçar um paralelo dessa pressa com o que vem acontecendo agora, nesse momento, com Cannes, com a busca por prêmios, o videocase que é adulterado. Como é que você está vendo esse momento para criatividade? Eu acho que assim... Eu não acho que as coisas aconteceram por pressa, tá? Eu acho que assim, vamos só separar. Uma coisa é ética, outra coisa é essa excitação em querer ser, tá? Em querer fazer. Eu, como brasileiro, porque teve determinados momentos que eu era o único brasileiro na sala, dentro do ambiente que eu estava em Cannes ali, lá no espaço da Ogilvy, com a David e tal. Tiveram alguns momentos que eu era o único brasileiro. No ano do Brasil, a vergonha foi para todo mundo. Agora, o que leva a isso
o que faz isso, e você lê, tava ontem, antes de ontem, na Ed Age, uma discussão grande sobre isso, enfim. Acho que a própria Minha Mensagem está fazendo uma matéria também sobre esse tema. A gente tem que tomar muito cuidado, porque assim... E eu saí de Cannes, assim, eu falei, voltei para a década de 90, cara. Sabe? Onde tudo valia. Não vale. Assim, e para mim foi pior ainda, porque eu acho que num ano onde a indústria inteira está em xeque, onde o talento como um todo está em xeque, a gente perdeu uma grande chance de mostrar o valor humano diante de toda a tecnologia, como o melhor parceiro dessa tecnologia. Então foi um festival, de certa forma, que, assim, sei lá quantos festivais de Cannes eu já estive em de todas as maneiras, já como um ilustre desconhecido, já como agência do ano, já como um musa da David, da Ogilvy, disso e daquilo, em várias versões. Mas você sempre sai de lá inspirado, ou sai de lá... Eu definitivamente eu não saí desta forma, deste específico. Porque eu acho que, como um todo, a indústria perdeu uma grande oportunidade de mostrar o seu valor. E uma das coisas que Cannes tem de mais bacana é pro talento novo, que é para deixar a ambição ali, para você sair de lá se sentindo pequenininho, falando, quero fazer isso, quero conseguir fazer esse tipo de coisa. Então, você ajudar essa pessoa começante, essa galera mais nova a sonhar, sair de lá com ambição e sair de lá renovado, falando, eu vou buscar mais, eu vou atrás de fazer mais. E aí, quando você começa a ver, e a gente já é velho o suficiente também para olhar algumas coisas e falar, tá, conta outra para mim, né? Então, assim, tem vários problemas. O festival está mudando agora. Também não vou culpar a inteligência artificial, porque também é muito fácil. Graças à inteligência artificial, nos videocases que isso aconteceu. Não, gente, para tudo. Ninguém coloca uma ideia em Cannes sozinho. O festival tem sua parcela de culpa também. O festival, o anunciante, o ecossistema inteiro. Então, o que aconteceu fez mal não só para as empresas que fizeram, enfim, que forçaram a mão ali, mas para todo mundo que ganhou de maneira bacana também, de maneira honesta. Porque é bom você ter um trabalho que ganha, que inspira, que dá uma inveja nas pessoas que queria ter feito, mas e que transforma o negócio do cliente, que tem, porque só tem razão da criatividade quando ela resolve um problema real, quando ela resolve e ela funciona. E tem coisas que funcionam e tem coisas que não funcionam. Então, mas eu acho que, assim, eu não sei se foi porque era o ano do Brasil. Também eu vejo uma discussão assim, não, porque as grandes holdings têm listas de quais agências mais criativas, porque CCOs globais são premiados. Cara, eu acho que não é isso, tá? Essa ansiedade de Cannes sempre existiu. Essa vontade, essa ambição sempre existiu. Acho que isso não é o problema. Acho que o problema aqui é uma questão ética e de comportamento. Por que as pessoas estão tão desesperadas achando que vale tudo? Mas os fantasmas sempre existiram. De certa forma... o sempre eu não sei, mas de certa forma eu acho que o festival, em alguns casos, eu acho que... É que por muito tempo depois parou isso. Acho que quando eu comecei lá atrás, eu via isso com uma frequência maior. Depois eu acho que parou. Agora, assim, é muito bom quando você sobe no palco e vai pegar um prêmio para Coca-Cola, para Unilever, para, sabe, pega Dove Sketches, que foi, acho que, um trabalho transformador para um monte de gente que estava ali. Inclusive... transformou vidas, indivíduos ali, né? Hugo, Diego, Iquiquei, eu, Anselmo, foi um momento assim, um trabalho que não só transformou a história da marca e criou um paradigma. A partir dali, tinha cliente que falava, me faz o Dove Sketch para minha marca. Durante 2, 3 anos, aquele modelo serviu de base para muita coisa. Então é completamente diferente, o valor é outro, entendeu? O valor é completamente outro, porque eu só não consigo entender como é que alguém que faz um fantasma, ganha um prêmio fantasma. Deixa eu te falar uma coisa, igual você usar qualquer coisa falsa, sabe? Você pode... Nossa,
Isso aqui é falso, mas é igualzinho ao original. Mas você sabe. Então, pra quê? Você que ganhou com alguma coisa falsa, não tá enganando o júri, o festival. Tá se enganando. E isso eu acho medíocre, entendeu? Este é o problema. Então, assim... Mas foi um festival esse ano que eu acho que a gente... A parte boa de tudo isso é que vai fazer a gente parar para Para pensar. pensar. E acho que o nosso mercado precisa de mais pensamento e menos pressa. E o trabalho que as agências vão ter para recuperar essa confiança, essa reputação, você acha que é uma coisa contornável? É engraçado, né? Porque há quantos anos a gente discute que o desafio de qualquer agência ou da nossa indústria é mostrar o valor para o cliente? Cara, se a gente está num negócio de mostrar... Primeiro que a gente fala que cria valor para o negócio do cliente, para as marcas do cliente. Nós temos que entender como é que a gente cria valor para o nosso negócio. E o primeiro valor que a gente tem que entender é faça coisas que te dê orgulho e dê orgulho para ele, que transforme o negócio do cara. E que você fala, puta, entendi por que eu preciso de criatividade no que eu faço. Que é para gerar um resultado maior, que é para fazer com que as pessoas parem e tenham admiração por aquilo e gere uma consequência ali. O que a gente faz, ele é com um objetivo específico. Então, assim, claro que é reversível, mas depende só do trabalho bem feito. Sabe, tem uma coisa que, assim, a gente tem que parar. Eu acho que tem uma coisa importante, assim, que eu falei, não foi em entrevista, eu estava acho que falando na agência. Cara, chega, o mundo não é sobre narrativa, porque se você olha para a política, é narrativa de um lado, narrativa de outro. Se você olha para ver... O mundo se tornou uma história de narrativa, então a narrativa se sobrepôs aos fatos. Esquece. Vamos tentar botar um pé no freio, vamos ao fato. Faz um bom trabalho. Este é o fato. Faz um bom trabalho, que gerou um resultado, que... Ah, tá, legal. Então, é que eu acho que também o mundo passou... E aí, eu não sou o cara que culpa a rede social, que culpa a tecnologia, não. Eu acho que tudo isso está aí e a gente tem que abraçar, usar e entender os efeitos disso. Mas, pelo contrário, eu acho que a tecnologia mais nos ajuda. O que a gente tem que exercitar é vamos parar e pensar os prós e contras, porque na vida tudo tem pró e contra. O que a gente faz e quais são os valores. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado que a gente não está num jogo de quem tem a melhor narrativa. A gente tem que estar no jogo de quem faz o melhor trabalho. Isto eu acho que a gente perdeu. E talvez tenha uma geração que entenda que a narrativa, o storytelling, é mais importante do que o fato. Entendeu? Então vamos voltar ao que importa, é o fato. Faz um bom trabalho, a verdade, seja para você primeiro, é a que conta. Então, assim, eu acho que é um trabalho de reconstrução. Uma pena que a gente já tem que fazer um trabalho de reconstrução por conta da tecnologia, por conta do AI. A gente já tem que fazer esse trabalho de reconstrução pensando que tudo que a gente faz está transformando violentamente e rapidamente de uma maneira que a gente nunca nem viu. Checked. Agora a gente ainda tem que pôr para dentro dessa equação também reconstruir uma reputação que nem estava tão lá em cima assim, sabe? Como é que você faz isso, cara? Você só fala assim, confio em você, você confia em mim se eu demonstrar isto. Né? Você não fala, você pode confiar em mim. Você fala, tá, legal, parabéns. É com o quê? Com comportamento, todo dia. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar de buscar grandes narrativas, que é o que o mundo está se tornando, e voltar aos fatos, entendeu? Tipo assim, me dá o fato. Ah, ganhei com isso, ganhei com aquilo, olha aqui, você viu. Outra coisa, o festival também, não Cannes, qualquer festival, quantas categorias tem? Muitas. É assim, claro, é um negócio. E a indústria também foi para outras áreas. Mas o festival, ele premiava muito menos. Eu não fiz não fiz isso, mas quantos leões se distribuíam há 10 anos atrás e quantos leões se distribuem hoje? Quantas categorias tinha e quantas categorias tem? Legal, eu entendo que o mercado expandiu, você tem diferentes coisas.
Então, assim, isso também diminui o valor do prêmio, né? Então, assim, eu acho que a gente também tem que tomar cuidado com quantidade, com... Aí tem uma outra questão, o júri. Uma coisa é eu ter 10 categorias e preciso de 10 júris. Quantos júris Cannes precisa hoje? A hora que você abre o júri, você também tem que ter de jurados uma quantidade, talvez, de profissionais que têm menos experiência. Ser júri não é uma coisa simples. Ser júri demanda tempo, demanda critério, demanda ética, porque muitas vezes o jurado do país A ou do país B está lá para falar, peraí que eu preciso checar se esse dado valeu, porque eu não tenho isso claro. Então, tem vários elementos, tem várias nuances. Não dá para chegar e falar, foi isto. Ou tal pessoa é um mau caráter. Eu também só acho que, assim, personificar em alguns indivíduos esse comportamento também é hipócrita. É muita gente envolvida em torno. Claro, é hipócrita. O que a gente tem que parar e discutir, assim, o nosso trabalho é sobre fatos. Então, assim, vamos voltar ao que interessa. O trabalho aqui na mão, entendeu? Mas é um momento... É o que eu te falei. A minha sensação, saído de Cannes esse ano, talvez tenha sido um dos anos que eu saí com o pior aftertaste do festival. Um gosto amargo ali. Muito. E com uma ligeira chateação de falar que merda essa história do Brasil. Porque o Brasil ganhou essa estampa lá. Né? Isso colou na gente de maneira forte, assim. E você citou Dove Sketches e que Cannes é um lugar que você vê algumas ideias que você tem inveja, às vezes, queria ter feito. Qual que é a ideia que você não fez e que você queria ter feito? Desse ano de Cannes, por exemplo? Da vida. Puta, da vida tem 8 milhões. Da vida tem várias. A de Cannes desse ano, se eu não me engano, é FCB Nova York, é dos áudios, do Closed Caption. Cara, é genial. Você chega assim... Aquele, pra mim, é um case que você diz assim, você entendeu por que é legal a criatividade humana? Por que a criatividade é importante? Você está transformando coisas. E é um case que levou 6 anos para ser feito. Exato. Mas, assim... Eu nem sabia, demorou 6 anos. Trabalho com a academia, né? Para desenvolver isso. Não tinha referência que durou 6 anos. Mas é genial. É a hora que você fala assim, caralho, quero fazer isso. Eu quero fazer isso assim. Entendi por que eu defendo criatividade fora do mercado publicitário. Porque, assim, é isso. Não precisava ter nascido... Né? A criatividade se expressa de tudo quanto é jeito. Então, assim, é um trabalho bacana. Outro trabalho bacana, simples... da marca de marca própria lá, que a partir da inflação falou, quer saber, vou produzir meu produto e vou trocar a embalagem, vou meter o preço na embalagem. É simples. É quase simplista. Mas é genial. Você fala, caralho. Agora, porra, tem coisas assim, se eu for falar lá do meu começo de carreira, tudo, tipo Hitler, comercial da Folha de São Paulo, é genial. Entendeu? E, aliás, quem que eram as suas principais referências no começo da carreira? Porque você tem um tio-avô que era publicitário, né? Ele era referência para você? Não, na verdade eu era criança, era a única pessoa do lado da família do meu pai, que sempre foi muito pequena. Era um tio-avô meu, Augusto de Ângelo, que ele morava na época, ele era de São Paulo. Tio-avô mesmo, porque ele era tio do meu pai, irmão da minha vó, ou seja, mãe do meu pai. A única pessoa da família ali. E ele era publicitário. Ele começou numa agência, na época dos primórdios da publicidade. Eu morava aqui no Brooklyn, ali perto da... Hoje é a Berrine, mas ali era uma comunidade, aquele pedaço todo ali. Eu morava ali. E ele, quando vinha nos visitar, meu irmão era afilhado dele, e ele vinha contando histórias da década de 70 da publicidade. Eu fiz um comercial de margarina, Mila margarina, que veio do milho e tal. E ele vinha contando essas histórias. E ele viajava para os Estados Unidos e trazia coisas. Olha, trouxe essa bala, trouxe esse brinquedo. Caralho, eu olhava aquilo. O que ele faz, entendeu? Faz propaganda. E eu passei a assistir comercial na televisão e consumir aquilo, admirar. E ele ficou, acho que 50 anos. Ele chegou a ser presidente da Thomson no Brasil, depois foi na América Latina, isso na década de 70, 80.
Se aposentou, acho que final dos anos 80. E foi assim, que despertou em mim muito mais lúdico, porque eu era uma criança nessa época, né? E aí foi a primeira inspiração infantil. E nessa mesma época tinha o tinha o seriado da Feiticeira, que era a Samantha, Tabata, Felina. E você lembra que o marido dela trabalhava numa agência de propaganda. Então todo episódio tinha a magia. Todo episódio tinha um pedacinho do episódio da Feiticeira que aparecia. E aquilo passava na televisão. Cara, então assim, eu me agarrei e me apaixonei por publicidade muito cedo. Muito cedo mesmo, inspirado por ele. E aí, quando eu comecei quando eu escolhi fazer faculdade de comunicação, prestei para administração, comunicação, mas eu fiz mesmo ESPM, e 89 para 90. Na época, quem já estava começando ali? Marcelo Serpa já estava nos primórdios ali da UMAP. Acho que você tinha ali o Washington, sem dúvida. Todo mundo da DPZ, ali naquele começo de DPZ. O Fábio veio um pouquinho depois, mas sempre foi um cara que acho que foi uma baita referência em tudo que fazia. Caramba, esqueci alguém, mas dessa época era muito essa galera. Era DPZ, o Washington muito, assim, né? Porque eu peguei essa época, Hitler, cachorrinho da COFAP, primeiro sutiã, assim, teve muito... Claro que não foi ele sozinho, mas acho que o legado é gigantesco e essa galera aí, né? E hoje, quem são as suas referências? Tá de sacanagem comigo, né? Eu acho que esse é um dos desafios que o mercado tem. Esse é um tremendo desafio que o mercado tem. Porque para onde a gente olhava naquela época, você ia encontrar referências e pessoas que se olhavam e te inspiravam. E eu era muito inspirado no mercado publicitário, entendeu? Hoje eu não sei se eu estou tão inspirado no mercado publicitário. Hoje você busca suas inspirações onde? Porque você vive falando sobre a importância de buscar Coisas fora. referências não óbvias. Onde é que você busca essas inspirações? Assim, eu acho que... Primeiro é na vida, porque eu costumo falar também que trabalhar com publicidade você precisa gostar de gente e saber observar. Saber achar pessoas interessantes, porque pessoas são de diferentes lugares, têm diferentes experiências. Então, assim... E tudo é válido. E era uma coisa que a gente demora para aprender. Quando eu era mais jovem, você geralmente acha que sabe mais coisas. Você não tem esse lugar tanto empático de reconhecer valor naquilo que é diferente de você. Você tem. E o mundo está bolhado também, né? A gente também ficou muito mais refém do algoritmo do que qualquer outra geração. É muito bom sair. Eu busco referência em fazer aquilo que geralmente está fora do meu radar de gostar ou não gostar. Sabe? Assim, um lugar que eu aprendi muito na mesa de pôquer, porque te obriga a sentar com 10 pessoas que você está jogando ali, e que são 10 pessoas que você, para jogar bem, você precisa entender quem são aquelas pessoas para entender como é que elas estão jogando. Você não joga com as suas cartas. Esse foi um primeiro choque. Você aprende na experiência de ser pai a tentar entrar nesse universo daquilo que teus filhos te dão tapas na cara o dia inteiro de como é que eles veem a vida. Você aprende lendo, consumindo conteúdo. Cara, assim, o lugar de aprender... O mais louco é que, assim, olha só, quando eu comecei, para que a gente aprendesse, você tinha que ter anuário, livro, tudo físico. Cannes era um ilustre desconhecido. Para saber o que aconteceu em Cannes, você esperava chegar o DVD, ou a fita, ou o Matic de Cannes. Hoje está tudo online. Hoje, eu acho que a gente não aprende por preguiça. Mas eu acho que assim, tem a coisa da vida real. E tem a coisa de furar as bolhas. Talvez assim, eu vou falar uma coisa não muito legal, mas meus amigos não são publicitários. Talvez 15, 20 anos atrás, a maior parte dos meus amigos eram todos publicitários. Hoje eu me inspiro em pessoas.
Eu podia aqui falar, porque eu estou lendo isso, estou lendo aquilo. Para. É a vida real mesmo que te inspira. Entendeu? É você ter conversas com todo mundo. Estar aberto para ter essa troca com todo mundo. Mesmo que esse todo mundo é um todo mundo que você não necessariamente goste. Então vem daí. Para mim, a diversidade que o mercado tem que a gente tem que ter também é esta diversidade da diferença. Porque, obviamente, eu entrei no mercado onde a publicidade era um item de luxo aqui, né? Luxo que eu digo assim, para uma casta. Eu acabei furando essa bolha, consegui entrar furando essa bolha lá, mas era uma casta. Hoje, dentro da própria agência, você tem isso. Só que assim, por que as pessoas querem ir para Cannes? Vai pro zoológico também aqui de São Paulo. Sabe? É tão importante quanto. Vai pro museu? Não, legal, vai também. Mas vai dar um rolê no Brás, entendeu? Vai ver o que rola lá. Vai no shopping lá do Brás que tem lá. Não sei se você já foi. Animal. E vai ver o que as pessoas estão vendo ali. O que elas estão gostando daquilo ali. Por que elas estão consumindo aquilo ali. Porque assim, a gente tem que entender de gente, entendeu? E o que aquilo faz nas pessoas. Então, assim, as minhas referências elas foram muito para esses lugares, sabe? Olhar pessoas diferentes e me relacionar com pessoas completamente diferentes e entender o que é bom, o que importa para e o que elas estão fazendo com a vida delas também, o que elas estão, como é que elas estão se descobrindo. Tem uma coisa assim, eu lia muita biografia. Eu sempre tive. Aí eu não sabia que uma coisa estava conectada na outra. Mas eu acho que a nossa grande fonte de inspiração são as pessoas. E é isso que a gente não pode perder. E eu já gostava disso, porque desde moleque eu escolhi os livros. Desde moleque não, mas desde, sei lá, quando eu comecei a ler mais, assim, eu adorava escolher biografia. Se você me perguntar o que você mais gosta de ler, se eu for pegar um livro, é biografia. E tem uma biografia que te marcou mais do que tiveram as outras? Várias, mano. Mas assim, do Garrincha com Elza Soares, tipo... É lindo o livro, assim. Mas, assim, essa é uma que veio de bate-pronto, assim. Mas eu acho que a gente aprende muito com a vida das pessoas. Com os erros e acertos que as pessoas fizeram na própria vida. Eu vejo que vem muito daí, sabe? E eu acho que essa preguiça eu nunca perdi. E já na reta final da nossa conversa, qual é que foi o principal aprendizado que você teve com o maior erro que você já cometeu? E qual que foi esse erro? Eu acho que assim, o maior aprendizado tava lá no David Ogilvy, tá? Tava lá no David Ogilvy. Ele já tinha escrito uma frase, mas eu acho que para mim me define e me ajuda a definir muito que a maior vantagem competitiva que você tem é ser quem você realmente é. Então, e eu sempre fui meio um ponto fora da curva, entendeu? Sempre fui mais alto, sempre fui mais gordo, sempre fui mais... Não falava inglês. Não... Você entende o que eu estou dizendo? Assim, eu gostava de Fábio Júnior, enquanto as pessoas estavam curtindo lá a geração do rock and roll da década de 90, sabe? Assim, Seattle, Feelings. Eu tava ali curtindo Fábio Júnior, entendeu? Enquanto os caras queriam tocar guitarra, eu tocava gaita, sabe? Assim. E este era eu. Esta autenticidade. Acho que o maior erro, eu acho que eu por acaso não cometi. Ou talvez possa ter cometido em alguns momentos da minha vida. Mas não tente ser aquilo que você não é. Invista tudo para saber quem você é. E eu acho que isso eu fiz bem. Porque com 17 anos eu tinha lá uma taróloga que cruzava horóscopo e taróloga. Sabe assim, eu sempre tive instrumentos... Não, abandonei isso, tá? Depois eu queria nem fazer publicidade, eu queria fazer teologia. Porque eu queria estudar essas coisas todas. Hoje eu sou muito mais de me inspirar na Bíblia. Se eu quero pegar alguma coisa, eu vou lá e leio. Porque assim, aquilo vai me contar alguma coisa. Mas eu acho que essa investigação de saber quem eu era e me conformar com aquilo que eu era. Porque tem uma coisa, você pode saber aquilo que você é e eventualmente você olha uma referência na rede social e fala, mas isso não sou eu. Quer dizer, eu sou isso, mas eu queria ser aquilo. Então acho que o maior erro eu posso ter cometido em algumas vezes na minha vida.
de tentar parecer ou ser alguma coisa que eu não era. Seja você, entendeu? Seja a sua melhor versão de você. Seja a sua melhor versão da sua própria história. Não baliza a tua régua pelo sucesso do outro. Porque balizar a tua régua pelo sucesso do outro, o sucesso do outro é a história do outro. Baliza a tua régua pelo melhor que você pode ser dentro da tua história. Cada um está individualmente buscando o próprio potencial. O grande erro é que tu sai da narrativa de o meu melhor potencial, chegar no máximo que eu puder chegar, para querer chegar no máximo do outro. E assim, você não vai ter Ronaldo Pelés, Maradonas e Federers, João Fonsecas, a profusão, entendeu? Ele tem a história dele e a régua dele. A tua régua pode ser outra e tá tudo bem. Então eu acho que o maior erro é tentar parecer aquilo que você não é. Então, muito rápido, eu abracei uns 8 anos atrás, começou a se falar na vulnerabilidade, né? Então, eu comecei a vulnerabilidade muito antes disso, sem falar em vulnerabilidade. Mas aceitar a sua vulnerabilidade, aceitar quem você é e saber quem você é, te ajuda a decidir aquilo que você busca. Eu estava contando a história lá do porquê que eu não fui morar fora quando eu tinha 20 e poucos anos. Porque eu estava vulnerável, eu queria minha família perto de mim. E era uma decisão que eu tentava explicar para as pessoas, ninguém concordava. Você é burro, você vai ganhar em dólar, você vai morar nos Estados Unidos. Tá! O que é importante para mim é isso. Não quer dizer que você precise concordar. Então, muito cedo eu tive que tocar, talvez por uma impossibilidade de parecer mais bonito, mais magro, mais interessante, mais inteligente do que o outro. Eu falei, eu vou apostar tudo na autenticidade. E aí conecta com hoje. O que eu acho? E eu tenho falado isso muito dentro da criação, para os clientes. De novo, eu não estou falando contra a inteligência artificial, porque assim, é desesperador. Eu estou usando isso há 2 anos. Quando surgiu o ChatGPT lá, Coca-Cola, eu fui o primeiro a baixar aquela bagaça e comecei, eu me lembro, eu estava em Paraty há 2 anos e meio atrás, falando, caceta, que é isso aqui? Então, eu já estava tipo, simulando uma conversa da Madonna com o John Lennon. E eu falei, não é possível que está acontecendo, que eu estou conseguindo fazer isso aqui. Na primeira versão do ChatGPT. Aí, assim... Então, eu acho que assim, o erro é você não se olhar no espelho e falar quem sou eu e entender quem é você. E não olhar na tela do celular, na referência do vizinho e falar... Eu queria ter mais 10 centímetros, eu queria ter menos 10 quilos, eu queria ser mais inteiro. Caralho, mano. Então, e David Ogilvy tá lá. Uma das coisas que eu me identifico é porque tá lá. Ele fala, a maior vantagem competitiva que você tem é ser quem você é. E assim, se eu fosse contar minha história olhando de trás para frente, de hoje para trás, o que eu fiz na HCA, no mercado imobiliário, o que eu fiz depois na agência japonesa lá, na Sojei, depois o que eu fiz na House da Coelho da Fonseca, graças a esses 4, 5 anos que eu já tinha de mercado fazendo aquilo, que nunca, se eu contasse para alguém, aquilo iria me levar para uma multinacional, foi o que me levou. Porque eu tinha aquilo, eu fui trabalhar com a conta de varejo para vender carro usado dentro da Ogilvy, entendeu? Numa época que as grandes contas eram American Express, Free, né, BAT, enfim. E eu era o cara que estava vendendo Kombi. Fazendo anúncio classificado para vender Kombi, entendeu? E aí você entende que só faz o que você tem hoje. E eu falei isso ontem, tá? Eu falei, a gente está todo mundo dirigindo na neblina. Sabe como é que você diz? Não é que você está cego, você está vendo ali, 5 metros na frente. Você está olhando ali para onde aponta a setinha da pista. Tá tudo bem, você está enxergando esses 5%. Você talvez não veja o horizonte. Vamos experimentar e vamos seguir fazendo. Escolhe o hoje. O que você tem para escolher hoje? E não vamos viver a ansiedade do que virá, do que será, do que como vai ser. Porque publicitário adora também ficar cagando regra. Não, olha, vem aqui que eu vou te dizer como será. Cara, como será que seria? Vive. Que eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que o erro é não viver intensamente. Esse seria o erro. E não se reconhecer naquilo que é você. Acho que essa... E só pegando, pra gente finalizar, aquele episódio, você foi expulso da entrevista. 8 anos depois o cara voltou a te chamar. Você fez a entrevista com ele, você tocou no assunto? Não toquei. Mas você foi? Eu fui. Mas é que eu descobri na hora, né? Porque uma pessoa que me conhecia falou, Musa, tem uma oportunidade aqui.
E eu te indiquei. Eu falei, legal. Marcaram a entrevista. Não era nem para trabalhar na agência, era para ser head de marketing de um cliente, ou gerente de marketing, sei lá. De um cliente legal, tá? De uma marca legal. E quem ia entrevistar era esse cara. Aí eu descobri, tá bom, mas vou falar com quem? Tal pessoa. Eu falei, eu entrei, olá, tudo bem? Me arrependi, se fosse eu hoje, já tiraria onda, já falei, porra, tu me expulsou da última reunião, chamou até o segurança da agência, agora tu tá aqui querendo falar comigo. Mas não falei nada. Mas também não vale a pena, entendeu? O que você guarda desse episódio? O que te ensinou? Não desistir, cara. Porque isso não aconteceu comigo. Você vai pegar essa história em qualquer jogador de futebol que levantou Copa do Mundo, que fez qualquer coisa, tem uma história de fracasso. O fracasso é parte do sucesso, o erro é parte do acerto. O problema também é que assim, doeu pra caralho. Só que eu falei, tá? Todo mundo que criou expectativa, e aí, como é que foi a entrevista na agência legal lá? O cara me expulsou, disse que eu não sirvo pra nada. Diz que eu não falo inglês, que ele só pode me indicar para estágio, que ele não pode me indicar para ninguém, que eu não sirvo para nada. Beleza, é a opinião dele. Doeu? Doeu. Doeu um dia, doeu 2 dias. Mas o que eu fiz com aquilo? Eu sentei e fui achar um jeito de resolver o meu problema. Eu falei, já sei. Eu vou descaralhar, vou mandar um currículo aleatório, vou fazer alguma coisa mostrando algum valor. E aquele currículo, nesse bonde não sirvo um café, não sirvo até café, é verdade até hoje, tá? Eu mostrei vontade ali, botei uma foto, botei um resultado, e foi aquilo ali que me levou. Então, assim, de novo, tem saída. Pouquíssimas coisas na vida te botam num lugar onde você não tem saída. E dói, e vai desistir, e vai te machucar. Só não adianta ficar imobilizado chorando na cama. Eu chorei 2 dias. Falei, fiz um papelão. Talvez eu não sirva para isso. Questionei, falei, será que eu sou um impostor? Estudei errado, fiz tudo errado. Não é para mim. Poderia ter isso. Mas também não tinha onde cair morto, cara. E eu queria muito. Quando você quer muito, você fala, quer saber? O que eu posso fazer? Vou dar mais um tiro pro alto para ver o que acontece. Então, de novo, mas também reconhecer. Porque às vezes fala assim, não, mas se eu tivesse nascido filho de não sei quem, que o pai deixou a agência, ou se eu tivesse sido filho do outro que me botou, porque não sei quem indica. Tá, neném, tá bom, filho, mas não é. Não é a realidade. Então, o que a gente lida com essa coisa de lidar com a realidade? Então, boa, conectando com aquilo que a gente falou dos festivais lá. Vamos parar de achar que a narrativa é mais importante do que a realidade. Vamos parar e chegar assim. E eu já fiz isso várias vezes na agência. Eu falei, de trabalho real, ganho certinho, bonitinho, assim, tá. Só que a gente foi a mesma agência que fez aquilo. Vocês acham que isso aqui tá do tamanho daquilo? Não tá. Tá bom, mas não tá bom o suficiente. Outra frase genial do David Ogilvy. Talvez isso explique muito o fato de eu estar há tanto tempo na Ogilvy. A coisa da cultura. Que ele fala assim, cara, o divinamente descontente. Ela tá preocupada com o horário já, porque a gente tá falando muito. O divinamente descontente. Hoje em dia não dá pra falar muito isso, porque o que é o divinamente descontente? Tá aqui essa água, legal, legal. Matou a sede? Matou. Muito bem, como é que eu faço agora pra fazer uma água melhor que essa? Esse é o divinamente descontente. Só que se a gente pratica hoje assim, nossa, vou burnoutar todo mundo. Não é sobre o excesso isso. É sobre você chegar num lugar, comemorar esse lugar que você chegou e falar, agora como é que eu melhoro um pouquinho mais daqui? E partir para a próxima. Então acho que é isso, acho que assim, é muito mais filosófico tudo. A gente falou pouco, a gente falou mais de filosofia, mas eu acho que isso explica muito, entendeu? O cenário publicitário e do mundo. A gente tá precisando de mais tempo para filosofar, para pensar antes de falar. E menos ficar no automático. E na rapidez de achar a narrativa certa. Musa, obrigada pelos conselhos para os nossos ouvintes aí, para os nossos espectadores. Até uma próxima. Obrigado vocês, valeu. Você está acompanhando A Ideia? Veja esse e outros episódios nas plataformas do Meio Mensagem e em todos os agregadores de podcast. Os episódios são gravados no Content Club. Até a próxima.